dependente da presença que não deixa de te entronizar. Uma cultura sendo erguida que a minha descendência irá viver. Promessas e grandiosa graça, ao tempo em que o limite se torna, pois decidimos permanecer. Na minha casa está o Senhor encontrou um lar que é dependente da presença que não deixa de te entronizar. Uma cultura sendo erguida e a minha descendência irá viver. Promessas e grandiosa graça, pois decidimos permanecer. O zelo pela sua casa me consome, me constrange. A glória enchendo a minha casa me transforma, me abençoa. Tua presença, honrarei tua presença, viverei em tua presença. Deus de Davi, minha devoção pertence a ti, e vale a pena tua presença. Honrarei tua presença, viverei em tua presença. Deus de Davi, minha devoção pertence a ti. Deus de Davi, Deus de Davi, minha devoção pertence a ti. Deus de Davi, minha devoção pertence a ti. O zelo pela sua casa me consome, me constrange. A glória enchendo a minha casa me transforma, me abençoa. Vale a pena tua presença, honrarei tua presença, viverei em tua presença. Deus de Davi, minha devoção pertence a ti. Deus de Davi, Deus de Davi, minha devoção pertence a ti. O zelo pela sua casa me consome, me constrange. A glória enchendo a minha casa
me transforma, me abençoa. Havia um abismo que me separava, e esse vazio me distanciava. Sobre os meus ombros o fardo pesava, minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou o meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. No meio da história, Deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou o meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Que eu diminua e que ele cresça, que eu seja corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que ele cresça, que eu seja corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que ele cresça, que eu seja corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que ele cresça, que eu seja corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Que eu diminua e que ele cresça, que eu seja corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que
seja corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois ei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Declare. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sua família clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
incendiar. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Continue declarando. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, igreja. Nós vamos continuar com essa mesma força, com essa mesma alegria. Agora vamos participar do momento de dízimos e oferta. Se você ainda não separou o seu dízimo, a sua oferta, ainda dá tempo. Você pode fazer parte ainda essa noite. E essa noite eu tenho uma mensagem bem rápida para compartilhar com os irmãos, bem conhecida, porém bem grandiosa aos nossos corações. Ela se encontra lá em Lucas capítulo 21, do 1 ao 4, que diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de oferta. Viu também uma viúva pobre, colocava 2 pequenas moedas de cobre, e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses homens deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém, meus queridos? Você se imagina nesse lugar assentado e muitas pessoas colocando os seus dízimos, as suas ofertas no gasofilácio e fazendo festa para serem vistos. Com certeza os olhos da multidão estavam sobre esses homens.
Mas de repente pela porta entrou uma senhora de roupa simples, bem humilde, e ninguém a notou. Mas Jesus estava lá. Jesus a viu. Ela tinha 2 moedas. Ela podia sacar uma das moedas de sua bolsa e colocar. Ninguém saberia que ela teria 2 moedas. Mas a sinceridade do coração dela, ela decidiu fazer uma adoração grandiosa, entregar tudo o que ela tinha. Jesus não te pede tudo o que você tem hoje. Ele te pede a 10ª parte. Mas que essa 10ª parte seja a primeira parte. Jesus, Ele conhece o meu coração e o seu coração da mesma forma que Ele conhecia o coração daquela viúva. E tem 3 pontos que eu gostaria de falar com os irmãos sobre o sacrifício real. Ela ofertou todo o seu sustento, enquanto os ricos deram apenas o que lhes sobrava. E quando ela entrega, quando você decide começar a participar, você sobe um estágio, que é o estágio da avaliação divina. Você começa a ser avaliado, assim como ela foi avaliada por Jesus. E então, Deus mede o valor da doação pela disposição do coração e pelo esforço, e não pelo montante. Às vezes você acha que o que você está ofertando é pouco, mas você já deu um passo, você começou. Jesus, Ele se agrada do seu coração. Mas a palavra que para você essa noite: não pare, continue. E então você vai atingir um 3º estágio, que é o estágio da fé e confiança. O gesto demonstrou dependência total de Deus para seu sustento diário. Será que você está vivendo na total dependência de Deus? Será que você consegue, assim como essa viúva, entregar não tudo o que você tem, mas aquilo que o Senhor te pede, o cumprimento da palavra? Faça a prova do Senhor. Decida a participar, a fazer parte dessa adoração ao Senhor. Esse é o momento que o Senhor, Ele vem lapidar o meu coração e o seu coração. E se você preparou, se você separou algo para o Senhor, eu convido que a igreja se coloque de pé, para que nós venhamos fazer essa oração, todos juntos. Amém? Com força, com fé, e declare sobre a sua vida, de verdade, portas se abrindo, em nome de Jesus. Que a igreja seja abençoada através dos dízimos e as ofertas da igreja. Amém? Vamos lá? Eu sei que a minha generosidade abrirá as portas que preciso e serei chamado de ousado, valente, generoso, doador, alegre, destemido, conquistador e próspero. Serei surpreendido com a manifestação do inédito, realização de sonhos, conexões poderosas, novos negócios, multiplicação de riquezas, ótimos clientes, expansão da amor e cuidado e uma exponencialidade em tudo que eu fizer. Eu declaro e creio em fé. Aleluia! Adore ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém.
Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Declare isso. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, Teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Graça e paz, amados.
Boa noite a todos que estão aqui adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Que Deus te recompense. Você que não deixou ser tentado para ficar em casa por uma decisão de Copa do Mundo, mas decidiu estar na casa de Deus, um lugar melhor, que o resultado dessa tua adoração trará resultados para a tua vida. Resultado da Copa do Mundo, só alguns podem desfrutar, mas a presença de Deus todos podem desfrutar. Que Deus te abençoe muito, mas muito mesmo. Para não perdermos tempo, ou melhor, para ganharmos tempo, porque na casa de Deus ninguém perde tempo. Para ganharmos tempo, já vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo de número 14. Hoje vamos ministrar no tema: o Espírito Santo habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Estou vendo alguns rostos diferentes. Que Deus te abençoe, você que veio pela primeira vez ou pela segunda vez, ou até mesmo você que fazia tempo que não vinha e veio hoje. Que bom que você veio cultuar, adorar o Senhor conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida esta noite. Glória a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: guarda o bom depósito que recebeu do Espírito Santo, que habita ou que mora em nós. Então, onde é que mora, que habita o Espírito Santo? Onde é que mora o Espírito Santo? Que bom. Que ambiente gostoso que está este lugar. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Quem não sabe bate palma. Como é gostoso este lugar. Lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, glória, glória. Este lugar é glória, glória, glória. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Aleluia! Glória a Jesus, amados. Este lugar é onde a glória de Deus se manifesta. Não perca a oportunidade de exaltar o Senhor, de glorificar ao Senhor, porque Ele se faz presente. Amados irmãos, não vamos conseguir nunca cumprir o chamado e o propósito de Deus em nossas vidas, na sua totalidade, se não tivermos esta consciência que o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo mora em nós. Então, para isso, precisamos
estar sempre renovados, estar sempre renovando esta mentalidade, pensando todos os dias. E o Espírito Santo habita, o Espírito Santo mora na minha vida. Porque é exatamente a comunhão que temos com o Espírito Santo que nos faz ter a autoridade exatamente para cumprirmos o propósito de Deus na terra. Mas não podemos ter comunhão com o Espírito Santo sem conhecê-lo. Não podemos ter comunhão com o Espírito Santo sem ter o ouvido sensível para escutá-lo. Não podemos ter comunhão com o Espírito Santo sem tirar um tempo para falar com Ele. Não podemos ter comunhão com o Espírito Santo sem ter o desejo de buscar dele através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Precisamos ter o desejo de saber quem Ele é. Precisamos saber o que fazer para agradá-lo. Mas também precisamos nos afastar de tudo aquilo que não o agrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de São João, no capítulo de número 7, versículo 37 e 38, diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, da onde? Do seu interior correrão rios de águas vivas. Então não é do céu, mas é do nosso interior. O problema é que muitos esperam o poder que vem de cima. Muitos esperam o poder que vem de alguma pessoa que achamos que é poderosa e que pode transmitir isso para nós. Muitos correm atrás de endereços, de congressos, quando acham que aquele ou aquela pessoa que parece que tem o celular de Deus, e nós, naquele tempo antigo, só o telefone fixo, e essa pessoa que tem o celular, a hora que quer, ela pode acessar, e às vezes as pessoas correm, mas a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que é no nosso interior. A Bíblia diz que eu e você temos no nosso interior, quando temos sede, quando temos desejo e cremos nele, exatamente como diz a sua palavra. Quando nós temos sede, esse poder é colocado dentro de nós. Timóteo fala que há um depósito de glória dentro de nós. Este depósito de glória é exatamente o Espírito Santo. Mas o que fazemos para desfrutar disto? O que fazemos
para desfrutar desta palavra. Quando Jesus fala que águas vivas vai correr dentro de nós, todos aqui que estudam a palavra de Deus sabem que água representa o Espírito Santo. E Deus usou água exatamente porque ela nunca perde as suas características. A água tem múltiplas funções. Ela dá vida, ela mata a sede, ela nos limpa, ela nos renova. Após um dia cansativo de trabalho, você entra embaixo do chuveiro e você é renovado. As tuas forças se renovam. Onde a água chega, o ambiente muda. Ela move as coisas. A terra inteira depende da água. Sem a água, o ser humano deixa de existir e desaparece. Sem a água, os animais morrem, as árvores murcham, secam e também morrem. Nada pode existir sem água. É exatamente por isso que Deus usa a água como um dos símbolos do Espírito Santo. Agora preste atenção, a água não é o Espírito Santo, mas ela simboliza o Espírito Santo. Então, o que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar exatamente que sem a presença do Espírito Santo não podemos viver. Sem a presença do Espírito Santo, as coisas não funcionam. É por isso que precisamos entender esta verdade, que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo mora em nós. Ele anda comigo e com você. Mas se você não percebemos isso, nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Nossa vida não terá sentido sem o Espírito Santo. E quando eu e você entendemos isso, somos mudados radicalmente. Porque eu e você temos este grande privilégio de ter o Espírito Santo habitando, morando em nós, andando conosco, sendo nosso amigo. E não existe nada melhor e maior do que ter o Espírito Santo em nós, habitando em nós, andando conosco, caminhando conosco, nos livrando, nos levantando, nos ensinando aquilo que precisamos falar e também aquilo que precisamos deixar de falar. Isaías no capítulo 41, versículo 18 diz que torrentes de águas serão abertos em lugares altos e será derramado o Espírito sobre o deserto e os tanques serão cheios de águas e a terra seca será renovada. Necessitamos do amigo Espírito Santo, porque
É exatamente Ele que muda as coisas e faz tudo funcional, faz tudo funcionar, faz tudo caminhar na direção certa. São Lucas capítulo 4, versículo 18, versículo bastante conhecido. Talvez se eu perguntasse aqui, muitas pessoas levantariam e recitariam que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. É Ele que me enviou para dar vista aos cegos. É Ele que me enviou para libertar os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. A unção é para isso. A unção não é para nós ficar aqui sentindo arrepio, sentindo alegria, glória a Deus. É muito bom esse ambiente. Mas, aleluia, essa unção, sermos cheios do Espírito Santo, era para alcançar as vidas que estão amarradas, as vidas que estão cegas, não somente no físico, mas espiritualmente, com uma palavra que sairá da sua boca. Quando você tem essa consciência que o Espírito Santo habita em você, mora em você, você pode ter esta ousadia de anunciar a palavra de Deus para libertar os cativos, para anunciar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade àqueles que estão presos, cativos. Sabe por que muitos milagres não acontecem? Porque eu e você estão com a boca muito fechada. Aleluia. Só glorifico aqui, só exalto aqui, só falo de Deus aqui. Ei, e aquele teu amigo, que muitas vezes Deus faz você ter um sentimento e fale para ele tal coisa. Pode ser algo simples, mas apenas uma palavra que sai da boca de Deus, usado nos teus lábios, pode mudar situações que você nem imagina. Aleluia! Ei, você sabe que a libertação está vindo para a tua casa e para a tua família através dos teus lábios? Então, perceba que o Espírito Santo está sobre você, mas não para nós ficar alisando essas cadeiras da igreja. Não. Mas para anunciar, aleluia, o ano aceitável do Senhor. Não podemos perder tempo. Não podemos achar que temos 20 ou 30 anos pela frente. Nós precisamos anunciar o Evangelho hoje, como se Deus fosse nos recolher daqui um pouco, como se fosse partir para a eternidade daqui um pouco. Olha, o irmão do bispo, inclusive já aproveito esse gancho para você, o pai do bispo, aproveito esse gancho para você orar pela família. Há dias estava bom. Um homem que praticava esporte, andava de bicicleta, mas foi acometido por uma enfermidade e hoje Deus, aprove Deus recolher. Não sabemos. Ele já era de idade. Não, amados. Não é por causa da idade que você partirá para a eternidade. Nós não sabemos quantos dias teremos. Por isso nós precisamos fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim que nós precisamos fazer alguma coisa antes que a noite venha, quando ninguém pode trabalhar.
Isso está falando exatamente no sentido espiritual, porque muitos trabalham à noite. Mas quando a escuridão espiritual chega na sua vida, você não tem mais desejo de nada. Mas por isso que precisamos fazer enquanto nós estamos vendo o sol da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos entender que o Espírito Santo está em nós. E Ele faz algo através de nós. É o Espírito Santo que nos dá a habilidade para falar exatamente aquilo que Ele quer. E ser exatamente aquilo que eu e você precisamos ser. Sabe por que o Espírito Santo veio na sua vida? Para manifestar o poder de Deus através de nós. Manifestar a autoridade de Deus através da minha e da tua vida. Para que nós anuncie a palavra dele com poder e autoridade. Com unção e graça. Com algo que queima dentro do teu coração. Porque é Deus que está falando através de você. Privilégio de poucos entender isso. Ei, o Espírito Santo pode me usar. Ei, o Espírito Santo pode me levantar para agarrar as pessoas que estão presas e trazer para a salvação e para a libertação. É através do Espírito Santo que faz com que eu e você anunciemos a palavra de Deus com ousadia e graça. É através do Espírito Santo que levaremos pessoas para estar aos pés de Cristo, libertas e curadas e salvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, o Espírito Santo está em nós. E exatamente Ele está em nós para nos dar coragem, para dizer às pessoas: sejam livres, sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas. Então, receba o milagre, receba o toque da presença do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Não saia desse lugar da mesma maneira, mas sinta-se tocada pela presença do Espírito Santo, que não está aqui, mas está aqui dentro de cada um de nós, nos impulsionando, nos movendo para fazer alguma coisa em prol do seu reino. Precisamos entender isso, que o Espírito Santo está dentro de nós, para nos dar coragem para cumprir o chamado da fé. Porque não vamos conseguir cumprir tudo aquilo que Ele tem em sua totalidade, se não entender que o Espírito Santo está em nós. Não podemos compreender a Bíblia Sagrada. Não vamos conseguir compreender as coisas do reino espiritual se não entender que o Espírito Santo está em nós para nos ensinar, para nos instruir os mistérios da sua palavra, os mistérios. Não vamos, aleluia, extrair tudo aquilo que a palavra tem para as nossas vidas, se não compreender que é o Espírito Santo que nos ensina. Por isso não leia a Bíblia como um livro qualquer, mas ore e diga: Senhor, eu não consigo entender a tua palavra, mas o Senhor que está em mim, o Senhor pode me ensinar. O Senhor pode me ensinar. E quando você ora assim, até o Salmo 23, você consegue extrair belas mensagens de instrução para a sua vida. O Senhor é o meu pastor. Ah, como Ele é meu pastor, nada me faltará.
nada me faltará. Não vai faltar luta, angústia, mas também não vai faltar meios para trazer um milagre para a sua vida. Deitar-me faz em verde espaço. A luta é grande, mas mesmo assim eu posso deitar, porque a presença dele me faz descansar e triunfar. Porque eu sei que ele vai me levar a águas tranquilas e vai refrigerar a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque ele está comigo. Aleluia! É exatamente assim que o Espírito Santo faz. Por isso entenda, o Espírito Santo habita em você, está em você. Então se levante como um homem vitorioso, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ele está em nós, ele habita em nós. Entenda, aquilo que estava nos homens do passado, aquilo que estava dentro dos discípulos, habita em você, está em você. E os mesmos sinais e maravilhas que eles fizeram, eu e você podemos fazer quando entendemos o Espírito Santo está em nós. Às vezes lemos a Bíblia e falamos assim, e não compreendemos que a Bíblia é um livro para a gente recordar aquilo que eles fizeram, que nós podemos fazer. Lembra de Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo? Mocorongo, igual nós. Às vezes, mas cheio do Espírito Santo. Pedro, você prega? Claro que prego. Antes, Pedro, você prega? Não tenho coragem. Dá o testemunho? Não tenho coragem, manda outro. Mas Pedro, você prega? Claro que prego. Pregou o primeiro sermão. Quantas pessoas? Vocês estão aí? Escola dominical. 3.000 almas, primeiro sermão. Agora, se 3.000 almas se converteram, quantas pessoas não tinham lá para escutar o Pedrinho? Porque num culto como esse, você fazia o apelo, vem todos se converter? Não. Agora, na primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas. Aleluia. Amados irmãos, eu não sei o que você sente quando você fala da palavra de Deus, ou quando se escuta a palavra de Deus, mas algo queima dentro de mim que eu falo, Deus, eu preciso entender mais da tua palavra. Algo precisa mexer dentro de nós, porque Deus quer operar milagre através de mim e de você. Quer fazer esta cidade virar de cabeça para baixo, mas nós precisamos entender que sem o Espírito Santo nada poderemos fazer. Não poderemos cumprir o chamado da fé. Por isso que precisamos ser despertados para isso. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz que somos edificados para a morada de Deus em espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: ei, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em você? Entenda, o Espírito Santo não está de passagem. Mas ele decidiu morar em nós, habitar em nós. Talvez, muitas vezes se sentiu arrepio, alegria de chorar, de gritar, aqui dentro da igreja. Mas quando você saiu, porta para fora, não sentiu mais nada. E às vezes tem pessoas que acham que só vai sentir a presença de Deus aqui. Ei, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo está em você. Paulo diz que somos templo de Deus, morada
do Espírito Santo. Então, quando você ora, Ele está. Quando você anda, Ele está. Quando você canta, Ele está. Mas preste atenção, porque Ele também está quando criticamos. Ele também está quando olhamos coisas inadequadas. Ele também está quando mentimos. Ele está o tempo todo ao nosso lado. E quando entendemos isso, a gente vai ter um temor de não criticar, de não mentir, de não olhar coisas inadequadas. E quando isso acontecer, vai haver um real avivamento em nós. Porque cuidaremos em fazer tudo para agradá-lo. Tudo para extrair dele aquilo que ele tem para nossas vidas. Não vamos praticar certas coisas que podem entristecê-lo, porque sabemos que ele está em nós. Sabemos que ele é nosso amigo. Amigo mais chegado do que um irmão. Eu quero crer, amados, que eu não estou falando aqui para pessoas que num dia como esse sente a presença de Deus, mas no outro dia está apagado, no outro dia está seca, no outro dia está desanimado. Mas eu creio que falo para pessoas que não querem só arrepios, que não querem só emoções, mas querem ser cheias do Espírito Santo e querem fazer tudo para extrair o máximo da presença dele, para fazer aquilo que precisamos fazer para glorificar e exaltar o nome dele. Então Jesus disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você está entendendo esta palavra? Precisamos entender isso. O avivamento não irá cair do céu na nossa vida, mas o avivamento vem dentro de um coração quebrantado e contrito, e vai se espalhar através de você por toda esta cidade. Ei, em nós, e através de nós, que começará um grande fluir da presença do Espírito Santo, e vai se espalhar para essa cidade, vai se espalhar para todo lugar. Quando cremos e quando temos desejo pela palavra de Deus. Então, se você crer e se você querer, isso acontecerá na minha vida, na tua vida, porque o Espírito Santo está em nós. Ele anda comigo e com você. Agora, se o Espírito Santo vive, se o Espírito Santo mora em mim, então o que temos dentro de nós? Temos uma fonte dentro de nós, algo que jorra dentro de nós. A pergunta é: por que então em muitas pessoas o rio não flui? Porque somos conscientes que em muitas pessoas não flui rios de água viva. Mas o que flui é guerra, o que flui é morte,
que flui é frieza. O que flui é incredulidade, insensibilidade. Por quê? Porque Satanás, ele faz de tudo para que não desfrutemos desta companhia e desta amizade que é o Espírito Santo. Provérbios no capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É de dentro do nosso coração que flui a vida. Há um ser poderoso habitando dentro de nós. Então, quando entendemos que o Espírito Santo de poder vive dentro de nós, eu e você preciso mudar a forma que vivo, preciso mudar a forma que penso, preciso mudar a forma que falo, preciso viver, pensar e falar como homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Agora, o espírito maligno, Satanás, muitas vezes coloca em nossa mente e ele nos faz pensar que não é assim que funciona, que não é assim que acontece. E ele quer exatamente que eu e você creia nisto, que as coisas não funcionam assim. E muitos que são levados pelo espírito maligno já levantam como fracassados, como destruídos. Ei, o Espírito Santo é teu amigo. Ei, o Espírito Santo é nosso amigo, ele está dentro de nós. Agora, se você está sendo tentado a pensar de outra forma, que o Espírito Santo não é teu amigo, jogue esta influência fora. Jogue essa influência negativa fora. Jogue toda essa mentira de Satanás fora. E se porte como um soldado preparado para a guerra e um soldado vitorioso. Eu gosto de usar como exemplo o povo de Israel. O povo de Israel estava enfrentando uma batalha no Egito, uma guerra no Egito, e a guerra estava travada, e eles eram tratados como escravos, até eles mesmos se sentiam escravos, porque estavam sendo escravizados. Mas é interessante quando Moisés percebe que ele pode fazer alguma coisa através da presença de Deus. Moisés vai falar com Deus. E quando a resposta vem, Deus responde para Moisés dizendo: Moisés, por que é que você clamas a mim? Moisés, diga ao povo de Israel que marchem, que avancem. Interessante isso, porque os outros chamavam eles de escravo. Eles pensavam que era escravo. Mas quando Deus fala com Moisés, ele usa uma linguagem militar. Porque até uma criança sabe que quem marcha é soldado, valente de guerra.
Mas mesmo assim, Deus os trata como soldado, dizendo: ei, marchem, ei, avance. Amados irmãos, parece que eu estou ouvindo Deus gritar no meu ouvido, dizendo: ei, diga para a igreja Amor e Cuidado de Bilac que eles não parem, mas marchem, avancem. Continue a batalha, está difícil, mas avancem. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga a eles que não parem. Diga a eles que continuem marchando, que continuem avançando, porque a vitória virá. Ei, você não está servo de Buda, de Confúcio, de qualquer outro que as pessoas adoram, mas já passou. Nós somos adoradores do Deus vivo e todo-poderoso, que nunca perdeu uma batalha, nunca foi derrotado, mas sempre foi vitorioso e está avançando. E nós vamos prosseguir avançando junto com Ele. Por isso, avance. Não desista, não pare de lutar. Ei, Cassiane. Eita, troquei o nome. Ludmila. Sai, Cassiane, entra, Ludmila. Glória a Deus. Lembrei uma vez que estava pregando Arapiá. O pessoal tiveram coragem de chamar eu para pregar num congresso de jovens. Eu, empolgado, pregando sobre o Zaqueu. E falando do Zaqueu, que subiu na árvore, mas quando subiu na árvore, esqueci o nome que eu estava falando. E eu falava outro nome. Quando eu falava outro nome, minha sobrinha estava na frente. Tio, não é esse nome. Eu continuava e olhava para ela. Tio, não é esse nome. Às vezes, amados irmãos, a gente confunde o nome, mas aquele que a gente serve continua poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi tantos milagres de pessoas que às vezes erraram o nome da pessoa que estava orando, mas quando terminava a oração a pessoa estava curada, transformada, liberta. Ei, Deus sabe a intenção do teu coração. Talvez você esteja aqui e não sabe nem articular palavra diante de Deus, e está pensando: como é que Deus vai me ouvir, sendo que nem orar eu não sei? Deus sabe a intenção do teu coração. A história de hinos da harpa antigo que fala que muitos hinos foi escrito em tribulações, em gemidos. Pessoas que não tinham dom para escrever, mas quando estava em luta, em aflição, em gemido, começou a escrever e a louvar ao Senhor. Aleluia. Eu não sei o grito da tua alma. Importante é saber que o Espírito Santo habita em você e Ele está cuidando dos detalhes, lhe abraçando e dizendo: eu estou com você, eu habito em você, eu me manifesto através de você. Por isso não deixe de falar, não deixe Satanás lacrar os teus lábios, mas quando você não conseguir falar nada, mas você solte um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu avô, ele passava o dia inteiro lendo a Bíblia. E a gente, quando via o avô lendo a Bíblia, a gente cortava caminho, porque se ele pegava a gente, ele deixava a gente ali sentado, escutando, e fazia a gente recitar a palavra de Deus, e aquilo era interminável. A gente pegava, fugia dele, mas de repente ele dava uma vacilada. Falava: vem aqui, senta aí. E daí falava: você sabe, salmo tal? Sei, tio. Sei, vô. Fale comigo. E ele pá. Ia. E ele falava, glória a Deus. Falava e falava, glória a Deus. Quando ele foi passar para a eternidade, ele chamou a mãe, chamou nós e disse: engraçado, Maria, estou vendo
uma grama um gramado bem grande, e está vindo um homem de branco, ele veio me buscar, e ele falava: glória a Deus, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Ele falava, olhava para nós e falava: eu estou partindo, glória a Deus. Tem coisa melhor do que essa? Não existe coisa melhor do que essa. Você viver uma vida servindo a Deus, se deliciando na palavra de Deus, e quando partir para a eternidade, você vê o Deus que você serviu a vida inteira vindo te buscar. Você não consegue falar outra coisa a não ser falar exatamente aquilo que ele falava. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque ele está vindo me buscar. Oxalá cada um de nós tenhamos esta experiência. Não será fácil mesmo com a presença do Espírito Santo, mas com a presença do Espírito Santo nós teremos força, porque sabemos que Ele habita dentro de nós. Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a vida flui do coração. E todos aqui sabem, não precisa ser estudioso de medicina, que é o coração que bombeia sangue para sustentar todo o nosso corpo. Mas o que é que acontece quando as veias estão obstruídas? O sangue passa, mas passa às vezes devagar. E em muitas pessoas o leva a um infarto, e a muitas pessoas o leva à morte. Exatamente por causa disso, de veias estarem entupidas. E muitas vezes isso acontece por uma alimentação inadequada. Em nossa vida espiritual também é assim. Quando existem interferências em nosso coração, quando há interferência ao todo de Deus, não pode acontecer. Talvez por causa de algo inadequado que viu ou que comeu. Exatamente porque o nosso espírito é o lugar de contato com Deus, e o coração é onde o Espírito Santo mora, habita. É exatamente nele que o Espírito Santo, através dele que o Espírito Santo se revela. Mas se tiver uma interferência, o poder de Deus não flui, o poder de Deus não se manifesta, porque o único lugar que o Espírito Santo se manifesta, muitas vezes está cheio de rancor, está cheio de avareza, está cheio de amargura, cheio de malícia, cheio de ofensas. O Espírito Santo se mantém ali, mas nos levantamos e também levantamos paredes, fazendo com que ele não flua, não haja. E quando o Espírito Santo não flui, o que acontece comigo e com você? Adoecemos. A enfermidade, não sentimos alegria, porque estamos doentes espiritual. Mas quando começamos a comer de forma saudável, o colesterol espiritual começa a baixar, e as veias que estavam travadas começam a
se destravar. Quando nos alimentamos com coisas do Espírito Santo, do Espírito, coisas saudáveis, são destravadas e o Espírito Santo começa a fluir através de mim e de você. E o primeiro a ser transformado não é o outro, mas somos nós. O primeiro a ser curado não são os outros, mas somos nós. Porque o Espírito Santo corre livremente, atingindo as pessoas daí que estão do nosso lado. Eu creio que hoje Deus está destravando, desentupindo veias espirituais. Hoje você veio aqui para dizer: Espírito Santo, eu vou tomar uma decisão de ser melhor, de ser aquilo que o Senhor já me falou há muito tempo, para que o reino de Deus avance através de mim. Espírito Santo, eu vou ser melhor, eu quero que aconteça alguma coisa através de mim. Escuta uma coisa, Satanás conhece e sabe como interferir, e ele não é bobo, ele não vai contra o Espírito Santo, mas ele vai contra o espírito do homem. Ele cria controvérsias, ele cria situações exatamente que crie ira e rancor em seu coração, crie falta de perdão em você. Ele faz com que pessoas que você estendeu a mão, você tirou de você algo para oferecer, porque essa pessoa estava precisando, a trate com desleixo, exatamente para fazer com que o teu coração se encha de frieza e de tristeza e amargura. E muitas vezes você entra na igreja e não sabe por que nada está acontecendo. E você não sabe por que o fluir do Espírito Santo não existe mais em sua vida. E você começa a pensar: eu oro, eu faço, mas nada está acontecendo. O fluir do Espírito Santo não está vindo. E muitas vezes você não lembra exatamente que foi uma tristeza que se alojou em seu coração exatamente por causa de uma ofensa que te fizeram. Ei, se você não cuidar disso, você ficará sem visão espiritual. O dom de profecia não vai fluir através de você mais. É apagado na tua vida, e a manifestação do Espírito Santo não tem mais lugar em sua vida. E quando damos conta disso, estamos com o colesterol espiritual tão alto que falta pouco para infartarmos espiritualmente. Falta pouco para morrermos espiritualmente. Quando acontece isso, a igreja se torna apenas um lugar de encontro de pessoas. Um lugar onde a gente vai para cumprir a agenda. E não um lugar de encontro com Deus. A igreja não se torna mais um lugar onde você vai para ser movido pelo Espírito Santo para continuar anunciando aos outros que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e nos prepara para encontrar com Ele. Ou através do arrebatamento, ou através da morte física.
Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo está trabalhando em nosso meio, para nos despertar, para nos chacoalhar. Salmo 24, verso 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Nós precisamos entender que antes de expulsar demônios, precisamos perguntar: Espírito Santo, me mostre onde está o pecado oculto em minha vida, que não está deixando eu lembrar, para eu pedir perdão, porque a tua presença se afastou de mim. E quando a gente lembra e confessa, às vezes mesmo que você não lembra, mas fala: Jesus, eu perdoo fulano, Jesus, eu perdoo ciclano, Jesus, talvez eu tenha pecado por atos, por palavras, talvez eu tenha pecado com os olhos, e você vai confessando e vai liberando o perdão para outras pessoas. Algo começa a ser limpo dentro de você, e a presença de Deus retorna para a sua vida. Não que Ele não esteja, mas nós nos tornamos insensíveis. Ele está, mas é como um rádio que vai diminuindo. Um rádio? O que falei? Rádio. Vai diminuindo o volume. Ou como uma mão cheia de calo. Os mocinhos pó de arroz, quando foi capinar, daqui a pouco eu vou parar porque minha mão está cheia de calo. Vou parar. Quase que falei o nome aqui. Mas quando você é um trabalhador, já é acostumado, você pode trabalhar o dia inteiro. Você está com a mão grossa, mas você se torna insensível. Você pode fazer aquilo o dia inteiro. É assim em nossas vidas. Quando estamos alinhados com o Espírito Santo fala, e você já escuta e retrocede. Mas você fala: não, isso não é nada. Isso é coisa do pastor assembleiano. Isso é coisa do pastor Tom. Isso é coisa da irmã Neide. Isso é coisa do Adriano. Não. Tua sensibilidade. E cada vez que você vai falando, você vai se distanciando. E o Espírito Santo continua falando. Mas você está tão longe que você comete aquilo como se coisa não tivesse acontecendo. Hoje Deus está nos corrigindo. Hoje Deus está nos ensinando. Exatamente porque Ele quer que a sua presença se manifeste, flua através de nós. Eu vou usar um exemplo e encerro. Quando está chovendo na sua casa e a calha está entupida, a chuva vem, a chuva desce, mas não pode fluir por causa daquela calha está entupida, ela não pode descer com tranquilidade. Mas quando você vai e limpa aquela calha, a chuva vem e ela vai passar e vai molhar toda a terra que estava ali. É exatamente assim. Quando alguma coisa está obstruindo ou atrapalhando a ação do Espírito Santo através da nossa vida, enquanto nós não limpar nosso coração, não vai fluir. Mas o Espírito Santo não está? Está. Exatamente como a calha. A chuva veio, mas não consegue fluir. O Espírito Santo está, mas não consegue fluir através de você, porque algo está obstruindo. Mas quando eu reconheço isso, diz: Senhor, me perdoa. Eu quero ser um canal de bênção, para não correr atrás de bênção, mas para ser uma bênção
na vida das pessoas, você consegue através da humilhação diante de Deus. E Satanás não quer que você saiba que o problema não é de Deus, o problema não é do Espírito Santo, porque ele está sendo derramado. Pessoas estão sendo cheias, pessoas estão sendo curadas, mas muitas vezes o problema está em mim, está em nós. Mas quando confessamos o nosso pecado, não há demônio que possa impedir o mover da presença do Espírito Santo em nossa vida. Esteja em pé, por gentileza. Ei, saia daqui crendo, ei, o Espírito Santo habita em você. Seja despertado, que os milagres virão através da sua vida. A unção virá através da sua vida. O poder do Espírito Santo vai fluir através da sua vida. Hoje o Espírito Santo está nos despertando, nos dizendo: ei, eu habito em você, eu faço morada em você. Então cuide do teu coração, vigie o teu coração, para que sempre haja o fluir da presença do Espírito Santo em você e através de você. Aleluia, glória a Deus. Você que precisa de uma oração, você que quer ser tocado, curado, transformado, você que quer reconciliar com Deus, talvez faz tempo que você não sente a presença, talvez você tenha vindo exatamente como: eu vou lá para não assistir tal coisa, eu vou lá para não ficar em casa, eu vou lá para ver fulano de tal, eu vou lá para arranjar um namorado. Eita, Deus abriu a porta aqui esses dias, e esse é o lugar para um cristão arranjar um namorado mesmo. Mas não venha apenas para isso, venha para ser sacudido pela presença do Espírito Santo. Venha para ser transformado pela presença do Espírito Santo, para alcançar outras vidas, para tocar em outras vidas. Ei, enquanto muitas vezes nós estamos aqui reunidos, há pessoas sendo dizimadas, sendo assassinadas, pessoas tirando a vida porque não tem mais prazer, não tem mais alegria em viver. Nós estamos aqui, e o Espírito Santo está se movendo através de nós. Então não perca a oportunidade de vir e voltar da mesma forma. Diga: Senhor Jesus, me toca, me incendeia, me aviva. Senhor, faça alguma coisa através de mim. Enquanto eles cantam, eu te aguardo. Você que sabe, cante junto com eles. Eu navegarei no oceano do Espírito, e a me adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Espírito que desce como fogo, Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, glória a Jesus. Talvez tenha uma pessoa aqui que nunca fez uma decisão por Jesus. Se você está aqui, talvez você seja filho de crente, mas você nunca fez uma decisão. Quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você quer fazer isso, você está aqui, você pode se manifestar com a sua mão. Você nunca fez uma decisão por Jesus. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você está vendo uma pessoa ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando a pessoa se arrepende e se converte. Tem mais alguma pessoa? Talvez você é frequentador da igreja, mas você nunca fez uma decisão séria diante de Deus. Você quer fazer agora? Eu gostaria de... Então vem aqui. Wesley, vem aqui. Como é que... Pedro. Ei. Olha o Pedrão aqui, amados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se algum outro homem quiser vir orar com Pedro, glória a Jesus. Você pode estender a tua mão aqui? Glória a Jesus. Pedro, então repita comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados.